vivo, sou Alex. Boa tarde, né? Ainda é boa tarde. Falta 1 minuto para boa noite. Então, boa tarde, né? Dependendo do horário que você vai assistir o meu vídeo, né? E boa tarde, boa noite, bom dia, né? Sou Alex. Tô abrindo essa live por causa de algo que eu tenho acompanhado na internet, e eu quero fazer um contraponto ao que eu tenho visto nas redes sociais, que é o quê? Que são pessoas e grupos que têm trazido algo dizendo que a igreja somos nós, que as pessoas são a igreja. Mas será que de fato nós somos a igreja? Será que eu sou a igreja? O que vocês acham? Se quem estiver assistindo ou for assistir depois, vai ficar gravado. Se você acha que pessoas são igreja, coloca o número 1. Se você acha que nós não somos a igreja, coloca o número 2. Tá? Porque existe alguns textos a respeito do ministério de Jesus, principalmente no texto onde Jesus ele está conversando com a mulher samaritana, e lá o Senhor disse para a mulher de Samaria, a samaritana, no poço samaritano, que a verdade vem pela revelação dos judeus e que ele vai edificar uma casa, uma verdadeira morada para o Deus vivo. É lógico que essa casa e essa morada é um corpo. Esse corpo é físico. E esse corpo são todos nós. Não é só uma pessoa, mas é um grupo de pessoas. Agora, quanto à salvação, a salvação de fato ela é individual. Ela é pessoal. Mas isso não faz de você a igreja física de Deus na terra. E se você crê realmente que a palavra de Deus é a verdade revelada nas Escrituras, então nós vamos ver um texto aonde Paulo, através do Espírito Santo, ele está ministrando ao homem e à mulher, e ao ministrar o homem e a mulher, ele traz a revelação de como é a igreja, como é a relação de Jesus Cristo com a igreja e a igreja com Jesus. Porque na criação de Deus criou a natureza, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a família, o relacionamento. Tudo que Deus fez, ele diz lá em Gênesis que ele fez pronto, acabado, e eis que era tudo bom, e abençoou. Paulo vai dizer em Romanos 1 que Deus criou a natureza. Vamos ver isso lá depois a gente volta aqui no texto de Efésios 5. Depois a gente vai voltar aqui em Efésios 5. A gente vai ver aqui, o lar cristão, o marido e a mulher. Só que eu quero trazer uma ideia para vocês. Vamos ver em Romanos 1, onde Paulo vai trazer. Paulo, Cartas ao Romano 1,18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Tá? A verdade de Deus. Eles detêm a verdade pela injustiça, ao praticar coisas imorais, ou praticar injustiça. Portanto, ou portanto, né? Todavia, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes se manifestou. Tá vendo? Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, olha só, Paulo está dizendo assim, ó, todavia, portanto, né, apesar da ira de Deus, que é aqui em cima que ele está falando, apesar dessa ira, ó, portanto, né, apesar da ira, portanto, o que se de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, é manifesto entre todos, porque Deus lhes manifestou. Como que Deus se manifestou? Se Deus não veio presente, se Deus não desceu lá, abriu os céus e desceu e veio aqui, né? Só que a gente vai ver que ele veio na pessoa do filho dele, que é Jesus, né, o Messias. Porque os atributos invisíveis de Deus, ó, os atributos invisíveis, que quer dizer? Então, quer dizer, existem atributos invisíveis de Deus que não dá para ver. Você não vê. Mas como assim você não vê? Você não vê em Deus. A gente não tem condições de ir lá e ver. Atributos invisíveis de Deus. Atributos que você não tem como você ver. Porque primeiro, porque você não vê Deus. Então não tem como você ver esses atributos. E é atributos a ele. E esses atributos aqui, alguns dos atributos aqui, são atributos comunicáveis. Deus comunicou assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tá? Essa palavra aqui, né, percebidos, não só a palavra percebido, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, a seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tá? Foram criadas, coisas criadas. A palavra é poimia, é poesia. Deus criou as coisas como se fosse uma poesia, né? Como assim? Veja só. Como aqui em cima está falando, por quanto Deus se pode se manifestar? Porque Deus se manifestou em... Porque os atributos de Deus invisíveis, atributos de Deus invisíveis. Quais são esses atributos de Deus invisíveis que não tem como você ir lá e ver, mas na natureza, na criação da natureza, naquilo que Deus criou e fez, ele colocou essa poesia ao fazer as coisas. Por exemplo, para poder haver vida na Terra, nós precisamos de no mínimo 3 elementos básicos. Precisamos de água, precisamos de matéria, que é a Terra, e precisamos de luz, certo? Mas precisa de oxigênio. Não, quem produz o oxigênio é a água. Então nós precisamos de 3 tipos básicos para haver vida na Terra. Isso é primordial. Sem esses 3 elementos, não tem como haver vida na Terra. A água é formado 3 moléculas. H2O. Certo? Uma árvore, você passa a ver todos os dias. Ela é composta de 3 partes: raiz, caule e folhas. Precisa de 3 elementos básicos para poder frutificar e dar fruto. Tá vendo a relação? A relação de 3. Já vai pensando aí como um dos atributos de Deus que ele comunica e que é verdadeiro, tá? E que essa revelação ela só foi concretizada
no tempo, na mordomia da igreja, tá? Foi aí que Deus se revelou por completo, porque até então Deus não tinha se revelado completo a Israel. A completa revelação de Deus veio na pessoa do Filho dele, né? A gente pode ver isso lá em livro de Hebreus, né? Hebreus 1. Depois nós vamos ver o texto. Para ter uma família, você precisa do quê? Uma família completa é pai, esposa e filho. 3 em 1. A menor molécula divisível, o átomo, né? O átomo é composto do quê? Elétrons, nêutrons e prótons. A menor divisão do átomo, certo? Então tudo que Deus criou, ele fez de um tipo base 3. Tem base de 3. Precisa de 3 elementos. Essa é a poesia que Paulo está dizendo. É isso aqui nesse texto que Paulo está dizendo. Aqui Paulo está trazendo uma palavra da manifestação da ira de Deus contra aqueles que são perversos no mundo e rejeitam a Deus. Para que eles não fiquem desculpáveis, por talvez dizerem que eles não tiveram a oportunidade de ver a Deus, mas a própria natureza de Deus comunica a Deus. Isso é uma revelação básica, é o primeiro tipo de revelação que quando a gente vai estudar a salvação e qual é o meio que Deus salva, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o quê? A revelação simples de Deus através da sua própria natureza. Depois a gente vai partir depois a gente se aprofunda e vê que Deus se revela pela sua natureza, Deus se revela pela sua palavra escrita e Deus se revelava pelos profetas. Que é isso que Hebreus vai dizer, Hebreus 1. Porque no passado, anteriormente, Deus se revelou, né, a nós através dos profetas, através da sua palavra. Mas nesses dias o Senhor se revelou através do Filho. Então a natureza, ela revela a Deus. E ela revela um atributo de Deus. E com isso nós podemos ter a absoluta certeza de que o nosso Deus, é o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. E é o mesmo Deus que está lá, falando com Paulo, Efésios 5, a partir do verso 18, aonde nós vamos, Efésios 5 e o capítulo, não sei se é o 18, é porque eu estou no 18 aqui. Então nós vamos ver lá em Efésios 5, e eu estou fazendo eu estou saindo fora do texto lá para mim trazer um contexto, a base do contexto, para que vocês possam compreender melhor da nossa confiança e certeza do que o Paulo está dizendo é verdade, porque Deus se comunica através da sua própria natureza e se revela a nós de uma forma, para todos os homens, de uma forma simples, através da sua natureza que Deus criou. Então podemos ter certeza que esse Deus da Bíblia, o Deus que Paulo está falando em Efésios, é o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, certo? E Paulo está falando para a igreja de Éfeso, pelo Espírito Santo, escrevendo aquela carta para exortar e chamar a atenção daqueles irmãos, através do que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Então Deus se revela através da sua própria natureza. Vamos ver lá em Hebreus 1, falei para vocês, a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Filho é Jesus, Yeshua,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado-se tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome entre eles. Então, aqui nós temos aqui o escritor de Hebreus, o qual nós não sabemos quem é na verdade, né? Muitos creem que seja o próprio Paulo, outros creem que seja Barnabé, e aí nós não temos uma certeza. Só temos a certeza que esse que escreveu provavelmente, né, era alguém contemporâneo da ilha de Chipre, tá? Porque tem alguns vocábulos aqui, né, que algumas formas de palavra que dá a demonstrar que era alguém ou estava na ilha de Chipre, né, e passou um bom tempo convivendo lá entre aquelas pessoas, ou é um próprio morador. E nós sabemos que Paulo passou algumas vezes na ilha de Chipre, e sabemos que Barnabé é da ilha de Chipre. Barnabé, que é o José, né, lá de Atos, que vendendo uma propriedade entregou aos pés de Pedro e dos apóstolos. Então esses dois são de lá. Mas aqui o autor diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, né, então ele nos falou nos últimos dias pelo Filho, né? Então Deus trouxe a revelação completa de Deus através de seu Filho. Então agora nós temos, depois de Atos, nós temos uma completa revelação que é dada aos apóstolos e Paulo, né, que era os apóstolos e os fundadores fundamentando a igreja, e também era os profetas daqueles dias, trazendo uma revelação nova da vontade de Deus e da vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, entendendo, para quem aí possa não ter entendido, agora vamos para o nosso texto. Aqui, ó. A igreja, ela também, ela faz parte da revelação especial de Deus. Então nós somos compostos a cabeça e o corpo. Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Não tem como uma pessoa ser o corpo por completo, porque cada um é um membro no corpo, faz parte de todo o corpo. Então toma por base que o corpo de Cristo, ele é composto por todos os cristãos. Quantos milhões de células você não tem no seu corpo? Quantos milhões de células não tem um corpo? Então cada um de nós estamos sendo edificados no corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Cada célula, que pode representar cada um de nós, ela é salva pela cabeça e ela é mantida em segurança pelo corpo. Vocês estão entendendo? Então nós somos também em três partes, ó. Cristo, cabeça, o corpo, que é a igreja, o qual está protegido, todas as células estão protegidas dentro de nós. São milhões, bilhões de células. Então cada célula aqui é um de nós, é um você, e o corpo protege lá dentro. Então são três partes, né? Corpo e célula. E cada célula vai trabalhar para produzir um membro, né? Um tá no dedo, o outro tá no olho, o outro tá na barba, o outro tá no braço direito, braço esquerdo, perna. Cada um tá ali construindo, tá ali trabalhando, cada um em suas igrejas espalhadas, todos os cristãos verdadeiros espalhados em todas as igrejas, eles estão fazendo parte desse corpo e sendo edificado nesse corpo. Para uma célula, alguém que se diz, e é esse o meu ponto, alguém que se diz que eu sou igreja
sozinho ou na minha casa, sua casa pode até ser uma igreja, mas isso tem que ser oficial, né? E tem que ter uma liderança e um corpo de igreja para ser igreja de fato. Então, um dedo, uma quantidade de dedo, né? O dedo não pode sair, que é um membro, né? Vamos agora trazer que cada um de nós é um membro, né? Não só célula, mas membro do corpo, os órgãos separados, né? Então vamos dizer que a mão decida ser mão por si própria. Não, ela não pode ser mão por si própria, senão ela deixa de ser do corpo e ela vai parar de receber vida do corpo, o qual Cristo é o cabeça e sustenta o corpo. Então ela vai ficar isolada, ela pode acabar apodrecendo e morrendo sozinha. Ela precisa do corpo para ser sustentada, e o corpo a protege. O corpo é como uma incubadora, evita que todo mal lá de fora do mundo de trevas venha lhe atacar e de destruir. Isso é o corpo de Cristo. Você tem que fazer parte desse corpo. Você não é corpo sozinho em casa. Você não é igreja sozinho em casa. E o meu problema é que eu estou vendo muitos grupos que estão no Facebook, ó, não só Facebook, mas no YouTube, né? Que estão tentando colocar uma ideia de que você não precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você não precisa ser membro do corpo. Você não precisa ser membro da igreja. Você sozinho em casa já é igreja. Não é igreja, meu irmão. Não tem como você ser corpo só. Porque a cabeça, que é Cristo, ele está ligado ao corpo, que é a igreja, tá? Isso não significa que o irmão que ficou doente, o irmão que tem problema, o irmão que mora muito longe de uma igreja, que ele deixou de fazer parte da igreja. Mas o Senhor o sustenta lá, porque Deus sabe o motivo, razão e circunstância que aquele irmão está naquela situação. É diferente. Ele tem o desejo de congregar e estar junto. Em espírito ele pode fazer isso, estar junto com a igreja, que nem Paulo no livro de Coríntios, né, pediu para que eles fizessem uma reunião, né, para poder tratar um membro lá que estava doente. Ele falou que o espírito estaria com eles. Mas por quê? Porque é uma questão de limitação, a limitação geográfica. Um está num canto, outro está no outro. Mas Deus é poderoso para abençoar esses irmãos e ali começar uma comunidade, um corpo, um membro, um pedaço do corpo de Cristo, né? Não é porque a mão diz, eu não sou mão, eu não faço parte do corpo. Porque a orelha diz, eu não sou orelha, não quero fazer. Não existe a menor possibilidade, tá? É para isso que a igreja existe. E não se esqueça que igreja adoece, corpo às vezes adoece, tá? Então nunca vai existir um corpo perfeito. Ainda mais passado o tempo e a velhice, começa a aparecer doença e problema de tudo quanto é lado. Então dentro da igreja vai surgir doença, problema de tudo quanto é lado. Mas não é por isso que ela deixa de ser igreja. Quando há problema, todos os membros têm que junto trabalhar, labutar e aplicar o medicamento e o remédio até que o Senhor venha e retira, para que seja tratado o corpo, que nem Paulo tratou com o irmão lá na igreja de Coríntios, né? Paulo tratou. Então tem que haver tratamento. E não é porque está tendo problema e dificuldade dentro da igreja que você vê erros, e às vezes são erros grosseiros, são erros absurdos, que você tem que desistir da sua igreja, que você tem que desistir do seu pastor, que você tem que parar de congregar, né? Porque no próprio livro de Hebreus aqui vai dizer, né, que não deixe de congregar, como alguns que deixam de congregar por causa dos problemas da igreja. Mas isso acontece porque eu também debito isso um pouco a culpa das próprias igrejas, com ensinamento
fraco, falho, que não consegue transmitir esses ensinamentos, e a igreja fica buscando outras coisas que não tem nada a ver com o que ela de fato é e deve ser, e aí a igreja parece perder o sentido e razão na cabeça das pessoas, porque muitas igrejas estão enfermas e pararam de trabalhar dentro da proposta, dentro daquilo que deve ser o corpo, de fato. Então, meu irmão, o que tem a ver o lar cristão e o marido e mulher? Como Paulo, ele recebeu autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo na Arábia e foi ensinado, então ele vai trazer esse ensinamento para a igreja de Éfeso ao tratar do lar cristão. E aqui é a oportunidade que Paulo vai mostrar exatamente o funcionamento de como nós somos tratados como igreja e como é a igreja. Então Paulo, ao tratar do problema entre marido e mulher no relacionamento, ele também vai revelar como Cristo trata a sua igreja e como ele se relaciona com a sua igreja. Então já aproveita que nós vamos tratar dois assuntos ao mesmo tempo, né? Além de trazer aí a palavra de Deus que exorta e chama a atenção do marido e da mulher, nós também vamos ver como é que a igreja, como que a igreja é tratada por Cristo, como é o tratamento de Cristo em relação à sua igreja. Então vamos lá para a leitura. As mulheres, isso também está lá em 1 Pedro 3:1, né? Se vocês quiserem ver lá, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Tá vendo? Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Tá vendo? Quem é que salva o corpo? Quem é que preserva o corpo? Quem é que trata da manutenção do corpo? É o cabeça. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, tá vendo? A igreja está sujeita a Cristo. A igreja tem que estar sujeita debaixo da autoridade de Cristo, né? E não só debaixo da autoridade. Isso é uma chiadeirazinha. Agora eu não gosto de chiadeira. É a variação de energia. Então, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. A água que é a palavra, tá? Pela palavra, lavando pelo meio de água, que é ensinando pela palavra. Ensinar é lavar, porque a água é o símbolo de purificação, que lava, que purifica, que tira a sujeira, que tira as nódoas, que vai limpando, né? Então, conforme a palavra vai sendo ensinada dentro da igreja, debaixo da autoridade de Cristo, conforme Cristo vai sendo ensinado, e essa é a ideia de Paulo, Cristo vai sendo ensinado, conforme Cristo vai sendo ensinado, assim como a mulher também vai sendo ensinada pela palavra, pelo marido, ela vai sendo lavada, ela vai sendo tirada as nódoas, as impurezas, tudo vai ficando, tudo aquilo que faz parte do corpo que deve ser perfeito, tudo vai ficando à mostra, limpa, a sujeira vai saindo. E assim também a igreja, quando ela é bem ensinada, é bem tratada, é bem instruída no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
e na revelação de toda a palavra de Deus. O próprio ensinamento sobre Cristo vai lavando e purificando a sua igreja. Isso aí pode ser um estudo que eu posso trazer outro momento, que é como as nossas igrejas hoje precisam urgentemente parar, pensar no que eles estão fazendo dentro das igrejas. Qual tipo de teologia, qual tipo de ensinamento, qual tipo de culto se tem prestado a Deus dentro das igrejas hoje? Será que a igreja está sendo ensinada a respeito de Cristo, que é o cabeça? Será que Cristo é o centro do ensinamento da palavra? A palavra é cristocêntrica? Cristo está sendo ensinado, falado na pregação, no estudo das escolas bíblicas? É isso que tem sido ensinado? Ou temos buscado preencher tanto a palavra como os nossos cultos com conhecimentos de filosofias humanas, filosofia de Sócrates, filosofia de Platão, outras filosofias de gregos por aí, outros deuses gregos, né? Ou dos deuses mais novos, que é a psicologia? Será que a psicologia, junto com a palavra, né, tem nutrido a igreja, tem lavado? Será que essas psicologias, essas formas modernas, têm feito com que a igreja seja lavada? Porque aqui Paulo está colocando que é Cristo o cabeça, Cristo sendo o cabeça. Espera aí, só um momentinho. Baixei o volume aqui para chamar a mulher que está queimando a comida ali. Então acontece. Será realmente que a psicologia, a neurociência, comportamento, os estudos, né, que hoje em dia está abundante, a sociologia, será que isso realmente ajuda a melhorar o comportamento do homem? Será que essas matérias do mundo, aí também vem essas autoajuda, né, vem esses grandes escritores americanos, né, e europeus que vêm com essas palavras, né, com essas palestras de autoajuda? Será que isso realmente tem lavado a igreja através da palavra do conhecimento de Cristo? Na minha opinião, não. Mas essa é minha opinião, né? Verso 27. Depois de falar sobre a lavagem de água pela palavra, pelo ensinamento da palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa. Tá vendo? Apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. Tá vendo? O propósito de Cristo de ser o cabeça na igreja, e o motivo e a razão porque você tem que estar na igreja e não cair nesses golpes de desigrejados. Tem vários canais no YouTube aí agora, cheio de gente desigrejada, dizendo que você não precisa ir para a igreja. E daí eles saem por aí esculhambando ministérios, igrejas, falando mal, apontando, julgando e condenando. E até pior, né? Eu participo de grupos de WhatsApp aí, tinha grupos aí que tinha... Eu tava num grupo sem saber e era grupo de gente desigrejada. E o camarada lá uma vez lá ficou muito bravo comigo por eu estar falando que temos que estar na igreja. O cara ficou nervoso comigo e começou até a me xingar e me ofender. E começou a falar mal de pastores, começou a falar mal de igrejas. Nem vou falar as palavras aqui, são palavras de baixo escalão. E o camarada ficou nervoso mesmo, porque ele não aceita de jeito nenhum. Para ele, igreja é ele é a igreja.
Por quê? Porque tem esses grupos pela internet espalhados, grupo de WhatsApp, Telegram, de gente desigrejada, que eles dizem que a igreja é a Babilônia, que a igreja é a prostituta lá de Apocalipse, porque a igreja é apóstata, é apostasia. A apostasia que Paulo fala é a igreja, quando a palavra lá apostasia pode significar ser tirado de dentro para fora, ser tirado de uma situação para outra, né? Apostatar, eu me apóstato, né? Eu sou apóstata, tá? Eu não aceito aquele grupo, aquele pensamento, né? O grupo religioso, o grupo que eu tô, né? Eu me apostato, né? Daquilo, eu saio daquilo. Isso pode significar isso também, é uma retirada. Pode ser que a palavra lá que Paulo fala não é apostasia da igreja perder a fé ou se tornar uma igreja caída, uma igreja que vai, né, apostatar da fé dentro da própria igreja. Apostasia lá significa o povo que saiu de dentro. Porque é assim que o Senhor Jesus fala, a carta às 7 igrejas. A uma delas, saia do meio dela, povo meu. Então pode ser que Paulo esteja falando da apostasia, sair de dentro, né? A igreja, no fim dos tempos, ela vai ser tirada. E também isso significa que pode ser o momento onde a igreja vai ser transformada, nós vamos receber novos corpos, os mortos vão ressuscitar e nós vamos apostatar desse mundo, nós vamos sair desse mundo. Então a palavra lá em Paulo tem vários significados e pode não ser apostasia. Então eles pegam essa palavra que está lá em Paulo com a má compreensão e o mau entendimento no original, que pode significar vários sentidos, e nós não sabemos, porque Paulo não está aqui para falar para nós o que ele quis dizer quando ele colocou a palavra apostatar, apostasia, né, ser tirado. Está lá em, acho que é segundo Tessalonicenses 2, a gente pode ver isso outra hora em outro vídeo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo para trazer esse conhecimento, que a palavra lá, apostasia, pode significar apenas uma saída, um abandono de algo que eu não acredito mais. Então eu me apostato, né, daquele sistema, daquele modo de vida, ou algo que é tirado de dentro, tirado para outro lugar, né? Então pode ser um rapto, né? Uma retirada brusca, eu saio de uma vez, né? Então a igreja, ela está debaixo da cabeça, que é Cristo, e toda a bênção de Deus, todos os cuidados de Deus. Não que Deus não cuida de você na sua vida pessoal, meu irmão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a aliança de Deus com o seu povo é te abençoar dentro da igreja e não fora da igreja. Há casos e casos, há exceções, mas a exceção não é a regra. A exceção é por causa de um evento onde a pessoa é privada de não estar no grupo da igreja, e Deus vai abençoar da mesma forma como se ele tivesse. Mas você que tem condições, tem igreja perto, tem tudo para estar junto e não está, então você é uma ovelha desgarrada. Você está se desgarrando do seu grupo, né? E Cristo tem um compromisso com a sua igreja. Aí ele vai trazer aqui no verso 28, ó, assim também os maridos devem amar suas mulheres, como o próprio corpo, como ele ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Tá vendo? Ó? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Tá vendo? Ó? Como aqui está trazendo dois assuntos ao mesmo tempo, então isso aqui, ó, Cristo não pode odiar a sua igreja. Ele não há ira nenhuma de Deus e de Cristo sobre a igreja. Então por isso eu sou dispensacionalista, eu creio no pré-arrebatamento, e por causa desse amor que Cristo tem sobre a sua própria carne, que é o corpo, que é a igreja,
Nós não vamos passar pela tribulação de forma nenhuma, de maneira nenhuma. O Senhor vai vir, porque Ele nos lavou pela palavra e purificou o seu povo. É um povo santo, é um povo exclusivo, separado para Deus, que nem Pedro vai dizer lá, né? Pedro 2:9, 1 Pedro 2:9. Depois você lê lá, Pedro. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Tá vendo? Como Cristo faz com quem? Com a igreja. Cristo cuida, alimenta, supre. Tá entendendo? O cuidado de Deus, a bênção de Deus para a igreja através de Cristo, o canal de bênção é a igreja. Não é desigrejado. Aqueles que pregam o desgrejamento das pessoas, ele está fazendo um papel muito bom para Lúcifer, o acusador, porque ele está tirando as pessoas debaixo da bênção de Deus, que é onde ele vai ser regrado, cuidado, frutificado. Se ele ficar doente, tem os outros membros para dar força, para carregar, para sustentar ele, alimentar ele, guardar ele, proteger ele. Tudo isso através da bênção e do cuidado que é manifesto. A igreja, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Então essas bênçãos vêm nas nossas vidas através da igreja e não desigrejado fora da igreja. Porque esses que querem tirar vocês, querem tirar as pessoas de dentro das igrejas, eles querem tirar vocês para se tornarem alvos fáceis de Ra-Satã. É esse o objetivo deles. E depois acabarem com a igreja. Por quê? Porque a igreja é o canal pelo qual flui a bênção prometida para Abraão a toda a terra. Porque Deus não prometeu a Abraão que dentro do descendente dele, quando Abraão oferecia um holocausto, mas antes Deus também já tinha falado 2 vezes, assim que chamou ele lá em Padã Arã e mandou ele para a terra de Canaã, e Deus falou para ele que pela descendência dele seria bendita todas as nações da terra. Deus abençoaria todas as nações da terra através da descendência de Abraão. Depois, quando Abraão tem um encontro com os 3 anjos, um era o próprio Senhor Jesus, a teofania de Cristo. Cristo apareceu pré-encarnado fora do templo. Apareceu a Abraão, né? E aí tem uma teoria muito linda a respeito de como isso é possível, mas não vou falar aqui porque isso é um assunto um pouco polêmico, né? E não é essa a minha intenção, não quero que você fique preso nisso, né? Porque Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, né? Sozinho. E fazendo o quê? Né? Vai saber o que ele estava fazendo, né? Então o Senhor apareceu a Abraão quando ele estava lá na terra de Canaã, quando ele estava em Hebron, quando ele estava nas terras de Manre, e tinha um carvalhais, tinha uma árvore lá frondosa, né? Tipo um carvalho, né? De Manre, nas terras lá de Manre. E o Senhor apareceu a Abraão, os 3 anjos, e Abraão ofereceu comida e alimento daqueles anjos. E aquela árvore que estava ali, um dia o Senhor chamou a Abraão e pediu, que Abraão questionou: Senhor, como é que eu vou... A luz queimou bem na hora que eu estou fazendo a live. Deixa eu ver a luz do celular. Então vai dar pra gente continuar. Apesar que tá ofuscando as minhas vistas, mas vai dar pra gente continuar. Então a gente estava aqui, né? Então Cristo alimenta o corpo. É Ele que dá o alimento ao nosso corpo, né? Ele que alimenta a igreja. Todo canal de bênção vem através de Cristo, porque a Cristo, que não estava falando a Abraão, quando Abraão
quando Deus pediu para Abraão pegar os animais limpos e cortar em 2 bandas, e Abraão era para passar no meio daquele sacrifício que Deus estava fazendo com Abraão, que é uma aliança, e Deus disse para Abraão que através dele Deus ia abençoar, através dos descendentes dele Deus ia abençoar todas as nações. Também, quando a Abraão foi pedido que ele sacrificasse seu filho Isaque lá no Monte Moriá, e por ele ter quase imolado seu filho a Deus, Deus não permitiu, mas Deus abençoou Abraão e disse que no descendente, no singular, o Senhor abençoaria todas as nações da terra, tá? Então, no descendente, que é um descendente, e esse descendente é Cristo. Então, Cristo, está em Cristo essas bênçãos para todas as nações. E Cristo vem e estabelece a sua igreja. E ele vai dizer lá para Pedro, né? Ele vai dizer para Pedro que esqueci de soltar aqui. Ele vai dizer a Pedro que quando Pedro pergunta, né? Quando Cristo pergunta, o que os homens dizem que eu sou? Um diz uma coisa, outro diz outra. Aí o Senhor disse a Pedro, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Cristo fala para Pedro, né? Tu és Pedro, ô rocha, sobre essa pedra, sobre essa verdade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então quer dizer, agora o filho de Abraão, o descendente de Abraão, que é Cristo, vem abençoar todas as nações através da igreja. A igreja nasce em Atos 2, e agora serão benditas todas as nações. Então quer dizer, serão abençoadas todas as nações. Então nós somos abençoados através do descendente que é Cristo. Então é por meio de Cristo que nós recebemos as bênçãos. E Cristo edificou a sua igreja, que é o seu corpo, e através desse corpo é o canal de bênção para nós. Então nós temos que estar na igreja. Não existe essa história de desigrejado ser igreja. Não existe. Porque foi nesse pensamento e dessa maneira que a Europa negou a Cristo, negou a fé, e hoje lá está totalmente um país idólatra, e muitos lá são adoradores do próprio Satã, tá? E que se desviaram, e que as igrejas estão virando clubes de danças, de boates e tudo mais, mas as igrejas se acabaram. Então, a intenção dessas pessoas que pregam contra a igreja e diz que igreja é cada um de nós, é destruir o canal de bênção que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, que é o que? Acabar com o corpo de Cristo na terra. Então, ao ser um desigrejado, é ficar fora da igreja, as pessoas estão concordando com essa ideia satânica e estão tirando a oportunidade da bênção prometida a Abraão, Isaque e Jacó e Cristo Jesus, de estarmos protegidos, porque como o Senhor disse para Pedro, edificarei a minha igreja em cima dessa verdade, Cristo é o Filho de Deus, e as portas do inferno não prevalecerá. Vocês estão entendendo? Nós temos esse poder colocado sobre a igreja. Só que isso é na igreja, não é na sua vida pessoal. Você tem essa mesma autoridade quando está ligado no corpo e não desigrejado na sua casa. Tá bom? Você tem que estar ligado no corpo. No corpo você recebe todas essas bênçãos. É isso que Paulo está mostrando aqui, ó. Quando Paulo está falando
do marido e a mulher, e que ele está mostrando como é a igreja na sua relação com Cristo, ele traz essa revelação. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, eu já li. Porque somos membros do seu corpo. Né? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta dela e cuida, como Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, ó, tá vendo? Porque somos membros do corpo de quem? Ele está falando da igreja aqui, ó. Porque somos membros do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite Cristo. Eu tinha lido essa parte aqui e nunca tinha entendido direito, mas agora eu entendi, né? Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É interessante que, olha só como que Deus faz as coisas maravilhosas, né? Acabei de entender, ó, que quando Deus fala lá em Gênesis, né? Através de Moisés, deixará o homem a sua casa e se unirá à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Eu sempre meditei nisso, né? Por que o homem deixa a sua casa e se une à sua esposa, sendo que a mulher que deixa a casa dela e une ao seu marido e a família do marido? Tá aqui a resposta. Tá entendendo? A resposta é a mesma explicação que eu falei desde o início. Quando Deus criou e fez todas as coisas, que eu fui lá no livro de Romanos 1, a partir do verso 18, que Deus colocou na sua criação o seu próprio poema, a sua própria revelação do seu caráter, né? E agora eu vou dizer para vocês o que é esse caráter invisível de Deus. E o principal atributo de Deus é que Deus é três e Ele é um ao mesmo tempo. Então toda a criação de Deus é feita numa base de três, né? Como eu disse, os elementos da água, a molécula, a última divisão de uma molécula que é o átomo, né? Próton, nêutrons e elétrons, água H2O. Quando você quer pôr um banquinho de pé, o mínimo de perna que você tem que ter num banquinho para ficar de pé tem que ser 3, né? Com 1 não dá, 2 não dá, 3 não dá. Mas as 3 pernas formam um banco. São 3 e é 1 ao mesmo tempo. A família que Deus criou também. Pai, mãe e filho. É 3 e é 1 ao mesmo tempo. Uma família. Eis que deixará o homem ao seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Eis que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. A mulher é a representação da igreja. Então aqui no caso, eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe. Aqui no caso, pai e mãe estaria representando, né, uma representação do mundo. No caso da igreja, nós como igreja, nós deixamos a nossa casa paterna, nós deixamos da onde nós nascemos, porque Paulo vai falar que nós nascemos de quem? Paulo, Romanos 5. Nós nascemos de Adão e Eva, os quais nós nascemos segundo a carne. E por sermos nascidos de Adão e Eva, nascemos debaixo do pecado e da ira de Deus, escravo do pecado. Então, dessa mesma forma, grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Ó. Tá vendo? Ó, Cristo e a igreja. A igreja, ela sai do mundo, ela deixa a sua condição adâmica e se torna igreja. Ela abandona a casa dos seus pais. Por isso que a palavra lá em Gênesis é deixa,
Eis que deixará o homem seu pai e sua mão. É deixar as suas raízes, deixar aquilo que ele é na sua natureza normal. Então, a igreja, ela deixa o mundo, ela se desgarra do mundo e se torna santa, lavada, que nem Paulo fala aqui, lavada e remida pelo sangue de Cristo, pela lavagem da palavra. Cristo verteu não só sangue na cruz, ele também verteu água. A água é lavando a sua igreja. Cristo é a igreja, então a igreja, ela deixou o mundo, deixou sua carne, deixou a escravidão do pecado, das imundícias, dos ídolos, das imagens, e se uniu com Cristo, e Cristo agora é o cabeça. Tá entendendo a importância da igreja? E porque não podemos nos tornar pessoas desigrejadas, não existe igreja sem você. E não existe igreja em você na sua casa. Nós somos. Esse canal aqui, ó, tá aqui embaixo. Ó. Somos igrejas. Eu coloquei de propósito somos igrejas, porque eu quero exatamente atrair aqueles que acham que a pessoa é a igreja. Por isso que eu coloquei embaixo no plural os dois. Aqui, ó. Embaixo aí tá, ó. Somos igreja. Somos igrejas. Tá vendo? É no plural. Somos igreja. Nós somos a igreja. E a igreja é composta de muitos membros. E cada membro tem o seu ministério. Eu posso falar, eu posso fazer um vídeo, porque esse vídeo já vai 1h30. Vai ficar muito longo para você assistir. Mas eu quero agradecer você que assistiu até agora. Se você vai assistir, se você assistiu esse vídeo ou no Facebook, deixe seu comentário. Se você concorda comigo, coloca aí sim. Se você não concorda, coloca não. E se você tem uma ideia melhor do que a igreja, e se você realmente acha que você não precisa da igreja, então descreva para mim aí aonde é que está escrito na palavra de Deus que você sozinho é a igreja. Coloca aí os textos aí. Ou se você quiser também debater e quiser participar de uma live comigo aqui para estar explicando isso aí da sua forma e da sua maneira, é só me procurar aí no privado que eu vou mandar meu WhatsApp, daí você entra em contato, tá? Também nessa mesma descrição desse vídeo tá o canal que eu vou postar esse vídeo depois lá, então já deixe seu joinha, seu like, você que está assistindo pelo YouTube, tá? Eu vou tanto trabalhar nesse canal como trabalhar no YouTube também, falando sobre esse mesmo assunto dos desigrejados, tá? Então se inscreva no canal. O link na descrição desse vídeo tá aí, você clica aí, vai lá, já tem um vídeo postado e você vai lá e se inscreva, e clica no sininho, ativar todas as notificações. Quando eu ou fizer live ou colocar vídeo, vocês possam ser notificados e receber a notificação de que tem um vídeo ou uma live sendo feita lá, tá bom? Então eu vou trabalhar com esses dois canais para estar divulgando essa ideia de que somos igreja. Nós somos a igreja. Não somos desigrejados, tá? Então compartilha, se inscreva no canal, seja meu amigo no Face aí, compartilhe na sua igreja, compartilhe para aqueles irmãos, mande para aquelas pessoas que estão desviadas, que não querem ir para a igreja, que não frequentam mais a igreja, mas que está no grupo da igreja, ou está no seu grupo, ou é parente seu, ou é um irmão, ou é um amigo. Manda esse vídeo para ele, para que ele veja aqui esse estudo que eu acabei de fazer aqui, para que ele se sinta tocado a voltar, fazer parte do corpo de Cristo, para ser guardado, abençoado e protegido dentro do corpo de Cristo. Ele lógico, sendo um verdadeiro filho de Deus e crendo de fato que ele foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Tá bom? Então muito obrigado por você que ficou até aqui. Deus abençoe você. Você tem um ótimo domingo.
um ótimo começo de semana que começa amanhã. Você tem um ótimo culto, vá para sua igreja, tá? Defenda a sua igreja, defenda a sua fé, defenda seu pastor, defenda seus irmãos, tá bom? Porque é dentro da igreja que nós somos abençoados, tá bom? Depois lá no canal, na descrição no canal, eu vou deixar o número do WhatsApp, porque também tem um grupo, vai ter um grupo no próprio WhatsApp chamado Somos Igrejas, para caso você estiver assistindo essa live pelo Facebook, porque agora tá pelo Facebook ao vivo, mas vai ser postado lá no YouTube. Aí caso você queira fazer parte do grupo, para você tirar dúvida, para você perguntar, porque eu não vou trazer só esses assuntos, eu vou trazer vários assuntos da Bíblia, vários assuntos diversos, tá? E um deles é trazer um panorama bíblico de como tudo começou. Lá no canal eu já tenho um vídeo, o link que tá aqui do vídeo lá no YouTube já é disso, já é a abertura lá do canal, e o primeiro vídeo é já fazendo a apresentação, né, como tudo começou. Eu vou trazer esse conhecimento, esse estudo lá do livro de Gênesis, tá? Então, muito obrigado por você ter ficado aí até agora. Deus te abençoe. Vou deixar a vinhetinha da abertura do canal, da abertura da live que eu esqueci. Aí se você quiser ver como é que é a abertura aqui de todo o vídeo, né? Lá no YouTube eu vou colocar a abertura antes de começar, mas eu vou deixar agora no final aqui para que vocês possam ver, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo.